Fala galera, hoje vamos falar sobre a era do imediatismo no nosso episódio 8. Nós separamos alguns temas aqui com conteúdo bem bacana para a gente explorar, coisas como as 4 revoluções industriais, produtividade nociva, carreiras atômicas e a geração do conhecimento generalizado. É isso aí, pessoal. Hoje o tema tá cheio de conteúdo bacana. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, que nos ajuda demais. Bora pro play. Bora lá então para mais um episódio, começando agora. Daniel, vamos começar aqui falando um pouco sobre as 4 revoluções industriais. Você quer falar um pouquinho sobre o tema aí para abordar para a galera? Everton, com certeza. Eu acho muito importante, né, a gente abordar um pouco da história aí, até para as pessoas entenderem aonde estamos hoje e para onde vamos, né? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos até hoje, né, 4 revoluções industriais. Tá, a primeira revolução, ela ficou conhecida como a máquina a vapor, que vocês imaginam que na primeira revolução industrial, que ocorreu ali em 1760, basicamente 100% do trabalho ele era feito de forma manual, né? As pessoas tinham muita morosidade no processo, porque ele é 100% dependente de pessoas, não tinha nenhum tipo de maquinário, e aí veio uma das primeiras invenções aí que mudou, né? Começou a mudar a humanidade, que foi a Maria Fumaça, né? Digamos ali a máquina a vapor, que até então as pessoas trabalhavam com o quê? Elas faziam, né? Produziam no campo e através de carroças elas mandavam para outra cidade, outro bairro, e isso levava muito tempo, né? Para chegar, e a gente tinha uma discrepância enorme aí de tempo, né? Para que outra empresa, outro cliente recebesse aquele material, aquela produção. Já na segunda revolução industrial, ela ficou conhecida como a revolução da eletricidade, porque outro fator também muito complicado antigamente, né? A segunda revolução industrial, pessoal, ela se deu em 1870, e aí vocês pensem que antigamente as pessoas elas tinham que trabalhar e fazer tudo, seja trabalho manual ou mecanizado, à luz do dia, porque à noite elas tinham que se retirar, porque ninguém conseguia fazer nada à noite, né? Até porque você não tinha iluminação, mas que você tinha era a luz de velas. E até uma curiosidade, as pessoas, elas para passarem roupas, elas colocavam brasa no ferro para poder passar roupa, porque você não tinha tomada, por exemplo. Já a terceira revolução industrial, pessoal, ocorreu já vindo aqui para a década de 90, né? Ela ocorreu em 1969, que aí foi quando nós começamos a ter o uso comercial de computadores. Né? Nós temos aí nosso primeiro computador existente no mundo, foi o ENIAC, né? 100% aí valvulado. E ali na década de 80 nós tivemos ali o próprio Bill Gates, que começou a trazer essa visão de PC, né, personal computer, para as pessoas começarem a utilizar em casa, e aí isso começou a propagar no mundo. E hoje nós estamos na quarta revolução industrial, estamos vivendo ela hoje, que ou seja, pessoal, a Web 3.0, a internet das coisas, a cloud computing, né, ou seja, a internet na nuvem, tudo que nós fazemos hoje a gente deixa armazenado na nuvem, dificilmente a gente tem uma infraestrutura numa empresa 100% local, on-premise, como nós chamamos, né? Nós temos muita coisa já na nuvem, né? Nós compramos serviços aí como IaaS, como SaaS, como PaaS, né? Que são 100% na nuvem. Mas qual que é o ponto, pessoal, dessas 4 revoluções industriais? O grande ponto, né, é essa, digamos, agilidade que o mundo começou a ter com o tempo, essa mudança mais rápida, né? Porque nós temos da primeira revolução até a segunda 100 anos de discrepância. Depois da segunda revolução para a terceira, nós temos mais 100 anos praticamente para que ocorressem, né? E da terceira para a quarta revolução, nós tivemos apenas 40 anos para que essa mudança acontecesse. E hoje nós não sabemos quanto tempo levaremos para chegarmos à quinta revolução industrial, né? Que hoje eu não confesso para vocês que eu não sei o que seria. Talvez o metaverso estaria ali dentro, né? Dessa visão. Enfim, pessoal, mas basicamente é um resumo histórico, tá, das revoluções industriais, e vocês vão entender mais para frente o porquê nós falamos sobre isso para trazer o tema para vocês aqui. Ótimo ponto, Daniel. Uma introdução ótima aí a respeito das 4 revoluções, e simplesmente é o que a gente tem falado. Realmente a gente não sabe ainda o que vai se ocorrer aí da quarta para quinta, né? E o que a gente espera aí é que agora, com todo
imediatismo, vamos se dizer, né? É Com isso aí. toda essa questão da agilidade, essa questão das coisas estarem mudando tão rapidamente, né? Essa vinda aí do conceito do metaverso, né? Essas questões das inteligências artificiais aí surgindo, né? Então tem bastante coisa aí para ser falada dessa nova revolução industrial. E é interessante, o Everton, porque quando a gente olha para a história, você imagina que, por exemplo, lá em meados dos anos 2000, para se comunicar, você tinha o quê? Você tinha um ICQ, né? Que você tinha que ir lá na sua rede escada. Geralmente eu conectava no computador ali por volta da meia-noite, né? Que era mais barato. E aí você levava um tempo para você conseguir se conectar nesse ICQ. E aí você não tinha essa questão de foto, né? Você só tinha texto mesmo para se comunicar com alguém. E é bem Sim, interessante, porque assim, se a gente volta, né, uns bons anos aí, até acho que séculos, a gente pode falar assim, o pessoal, você imagina que antigamente o pessoal trabalhava com cartas, né? Então você mandava uma carta, sabe-se lá se a pessoa recebia aquela carta depois de 2, 3 meses, e talvez você ia ter o retorno daquela carta, aquela resposta, dali a 6 meses, né? E aí hoje a gente tem todo esse bombardeio, né, dessa comunicação digital 100% aí que deixa a gente bem acelerado, né? exato. Bem por aí mesmo. Né? Questões hoje como WhatsApp, Telegram, né? Facebook Messenger, Facebook, né? O próprio Facebook, Skype. Hoje a gente faz videochamada, né? Então, são coisas ali que foram de uma velocidade, né? Que a gente nunca ia imaginar, né? Bom, Everton, pegando um pouco esse gancho aí das 4 revoluções industriais, como que você enxerga essa geração atual? Olha, Daniel, hoje eu enxergo um pouco relacionado a essa geração atual. A gente vê que tem diversos conteúdos, diversas formas de mídia hoje em que as pessoas acabam se apoiando, né? A gente vê aí o crescimento aí dessa nova, vamos dizer assim, nova profissão chamada influencer, né? Que tem aí tomado bastante da mídia, né, bastante das redes aí relacionada à parte de você conseguir um número de seguidores ali, com isso você se promover, conseguir promover uma marca, promover um produto. E a gente vê também essa questão do conhecimento generalizado em cima disso, né? A gente vê muito conteúdo, às vezes muito conteúdo fútil, muito conteúdo que não agrega muito na questão do conhecimento, e também entra aquela questão de você idealizar ali aquela questão da vida perfeita, ostentação, né? Profissões de sucesso, riqueza, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de conteúdo e com as formas com que a gente traz isso para as pessoas hoje em dia, né? Porque a galera, os adolescentes de hoje, muitas vezes não tiveram ou não têm aquele conceito do que a gente teve no passado, né? Que antes a gente tinha aquela dificuldade de ter acesso à informação e hoje a gente tem um mundo muito aberto de conteúdo, de informação que é pouco moderada, vamos dizer assim, e a gente acaba tendo essa liberdade para conseguir ter mais acesso a esses tipos de conteúdo. Só que isso também causa esse conceito, né, e esses problemas de você acabar não conseguindo selecionar muito bem ali o que você consegue visualizar, o que você consegue ouvir. Então, eu hoje vejo que a galera de hoje, essa geração de hoje, ela tá muito no celular e tá pouco ali sendo moderando ali as formas com que ela consegue visualizar ou ter de interação ali relacionado à mídia. Então acho que é essa mais a minha visão, né? E Everton, perfeito. E você acha que esse bombardeio de informações, né, que nós temos hoje, é tela para todo lado? Você acha que isso gera, de certa forma, ansiedade nas pessoas? Claro, demais. Por exemplo, até um exemplo que a gente estava aqui conversando, fazendo o nosso make-off aqui do episódio, que você falou da parte do Instagram, né, onde as pessoas elas acabam se frustrando dependendo
na hora que acaba postando um conteúdo ou publica uma foto e ela não tem uma quantidade de likes aceitável, vamos dizer assim, né, entre aspas, para a vida dela, ela acaba ficando depressiva, se frustrando, acabando apagando o post, postando de novo com outro tipo de filtro, com outro tipo de efeito. Então as pessoas acabam vivendo para a imagem e eu acredito que isso acaba ficando, isso gera uma frustração, isso gera um estilo de vida nocivo, né? Então você acaba vivendo para a rede social e isso é muito ruim, porque você esquece o que tem em torno de você, as coisas com que você realmente tem que se importar, as coisas com que você tem que realmente trabalhar o seu esforço, né? Exercitar o seu cérebro para as coisas que valem a pena e não se deixar lá por coisas fúteis, que é realmente você conseguir trabalhar ali o seu emocional, né? Eu vejo que hoje os jovens, eles não têm aquela questão do emocional muito bem trabalhada. Então, tem uma fragilidade emocional muito grande e aquilo acaba frustrando ele de uma forma muito, muito, muito rápida. E a gente vê hoje em dia também nessa questão das profissões. É bem interessante, o Everton, isso que você puxou, porque quando a gente fala de profissões, a gente sabe que tem uma jornada. Eu, por exemplo, estou em TI tem 16 anos, tá? Então já passei bastante coisa. Comecei lá na parte de Service Desk, Help Desk, né, hardware ali mesmo, configurando o Windows 95, né, o Windows 2000, ME, XP, enfim, parece um idosão, mas eu até pegava o disquete às vezes e ficava lá com o formato de C2 pontos. E hoje você pega uma geração, eu, por exemplo, né, eu tenho um primo hoje que ele tá com 18 anos, só que há 4 anos atrás, quando ele tinha 14, ele foi me visitar em casa, ele falou assim, ô primo, como que você fez para chegar onde você chegou? Aí eu falei assim para ele, meu filho, o que você tem de idade, eu tenho de profissão, né? Até brinquei com ele. Falei assim, é uma jornada, tá? É lógico que existem oportunidades, mas nada acontece da noite pro dia. Só que, por exemplo, principalmente os jovens, né? Os jovens, eles veem corpos perfeitos na internet, eles veem pessoas bem-sucedidas e até jovens iguais a eles, né? Bem-sucedidos, e entendem que isso é uma curva muito rápida para acontecer. Só que não, porque quando você é jovem, o que você tem de conhecimento são seus estudos. Você não tem maturidade profissional, você não tem maturidade de vida para você poder lidar com as situações. E qual que é a grande preocupação dessa geração? Porque quando você olha para a geração que a gente brinca, né, a geração TikTok, você vê muitas pessoas que estão em busca de likes, né, que o que importa hoje é likes. As pessoas aí fazem uma dancinha, né, que bate ali recorde de likes, só que não tem conteúdo profundo. Aliás, não tem conteúdo algum. Então, assim, principalmente os jovens, eles se prendem muito nisso, né? E eles não se preocupam mais com a parte do conhecimento, de fato, que você vai levar para a vida, né? Com a parte intelectual. Tanto que se você for dar uma olhada, o Everton, em vídeos aí de conhecimento, né? No TikTok, que eu acho que é shorts, né? É curto tempo ali, ou no Instagram, eles são bem menos views do que vídeo de dança, por exemplo, né? Não, um ponto que bem citado que você falou. E, inclusive, a gente pega e consegue fazer até um paralelo com um episódio do Black Mirror. Se a gente for fazer esse paralelo, é basicamente no episódio a pessoa vivia por likes. A vida dela, o meio social dela e o poder aquisitivo dela era voltado a isso. Tanto que no episódio a pessoa não conseguia alugar um carro ou fazer uma viagem dependendo da quantidade de likes que ela tinha na rede social. Então é um negócio que você vê que quanto mais a gente evolui ali, a gente pega até aquele paralelo com aquele provérbio, né? Que é a vida imitando a arte. Então a gente vê que um episódio, assim, sem muita pretensão ali, vamos dizer, porque cada episódio do Black Mirror você vê que são coisas ali que são excelentes, né? Ele te traz ali uma visão de mundo, né? Um senso crítico que para você ter daquele episódio que você acabou de ver, que, cara, você tira vários insights do que está acontecendo no mundo e nas coisas que estão evoluindo, né, conforme o tempo, e te dá até uma visão de futuro, né? Isso serve até para a gente ter até alguns alertas aí, vamos dizer, para algumas coisas. E aí, Daniel, eu paro para pensar, cara, e volto nessa questão de carreiras atômicas, né? Hoje em dia, quanto mais a gente
pesquisa, vê a evolução aí na carreira de TI, vê essa ascensão, ainda mais agora com a questão da pandemia, home office, essa evolução da TI, né, para você conseguir agora hoje você pode trabalhar em vários lugares hoje, o home office abriu várias portas para todo mundo, que isso foi realmente uma maravilha, né? Mas de certa forma a gente acaba pegando aí, entrando numa certa bolha, né? Porque hoje a gente tem carreira atômica agora para tudo, né? A gente vê certificações, um monte de gente tirando certificação, vê YouTube, cursos online e os gurus da internet, né? A galera que vende curso saia do 0 ao 10K em 2 semanas, um mês, e já você tá aí bombando na área de TI, né? O Everton, e quando a gente pega aí o tema principalmente de certificações, abrindo um parênteses aqui, pessoal, nós não somos contra certificações, pelo contrário, somos muito a favor, né? Você absorver cada vez mais conhecimento, isso aí ninguém te toma, só qual que é a sua preocupação? Que as pessoas elas ficam ansiosas, elas tendem a tirar certificações o tempo todo, só que elas tiram certificações muitas vezes e não vão praticar aquilo. E assim, Daniel, eu tenho uma filosofia de vida. Eu costumo tirar certificações daquilo que eu começo a ter oportunidade para atuar, né? Por exemplo, quando eu comecei a atuar com Kanban, eu fui logo tirar uma TKP, uma KPM1, para poder falar, bom, agora faz sentido eu ter esse tipo de certificação, porque eu vou trabalhar com Kanban, ou já estou trabalhando com Kanban. Só que isso é uma prática minha, tá, pessoal? Porque eu penso assim, porque não adianta, de repente, eu tirar por exemplo, né, a gente tem o Prince, que é a certificação europeia igual ao PMBOK, né, o PMI aqui, que a gente tem o órgão PMI no mundo. Só que adianta eu tirar esse Prince 2, que é uma certificação que é mais utilizada na Europa e muito menos no Brasil. Então, assim, pessoal, eu acho que é mais questão de time. Porque se eu fico o tempo todo, por exemplo, no LinkedIn, postando certificações toda semana, eu vou ser apenas um gerador de conteúdo, só que eu vou ser um gerador de conteúdo teórico, porque vai estar na cara que eu sou apenas o cara da teoria. E eu abro um parêntese também, Daniel, para aquela questão. Pessoal, certificações são caras. É um ponto que você tem que parar para pensar e pegar esse paralelo que o Daniel fez. É o momento que eu preciso tirar uma certificação? Faz sentido eu tirar essa certificação agora? Né? O que ela vai me agregar para a minha jornada, para aquilo que eu estou tentando a médio e longo prazo, né? Temos que ter esses pensamentos para que a gente não gaste o nosso precioso dinheiro, que de fato é precioso, porque a maioria das certificações a gente paga em dólar. Mera e simplesmente uma futilidade de ir lá e postar numa rede social que eu tenho certificação X, certificação Y. Então a gente tem que ter essa parcimônia quando se trata de certificações para de fato a gente verificar se aquilo faz sentido ou não para nossa jornada profissional. É isso mesmo, Everton. E outro ponto, né? A certificação em si, ela é importante sim, mas quando você chega numa entrevista, a pessoa ela vai querer saber o seu conhecimento prático daquela teoria. Como que você aplica aquela sua teoria no dia a dia? E muitas vezes a pessoa, se ela só tem um conhecimento teórico, geralmente o conhecimento teórico ele é perfeito, ele é lindo, né? Porque é o caminho ideal para seguirmos. Só que a gente sabe que a prática é muito diferente, né? A gente sabe que trabalhando com sprints, com squads, né, com diversos times diferentes, diversos contextos diferentes aí, frameworks escaláveis ou não, cada framework você não consegue adaptar 100%. É muito difícil você colocar tudo 100%. Você sempre tem que adaptar alguma coisa. E aí, como que a pessoa lida com isso se ela só conhece a teoria? Então, é por isso que é muito importante, pessoal, vocês pensarem em duas coisas aí para a certificação. É o momento certo para eu tirar a certificação. E outra coisa que o Everton falou, a questão de valores. Eu posso dispor esse valor aqui agora, sendo que eu não vou usar isso aqui agora? Será que eu não desperdício do meu dinheiro? E outro ponto, pessoal, dessa geração imediatista, né, dessa era do imediatismo, por exemplo, quando você pega gurus online, né, gurus da internet aí de cursos, né, o marketing digital, principalmente aí durante a pandemia, bombardeou a gente de curso online. Então hoje você tem curso para aprenda a cantar em até 20 dias, shape perfeito em uma semana, emagreça em um mês. Ou seja, você tem diversos cursos que te dá a falsa visão que você vai saber lidar com uma ferramenta, você vai conseguir conquistar um corpo perfeito em curto espaço de tempo. A gente sabe, pessoal, que tanto ferramentas como seu corpo, como estudar a voz, por exemplo, isso é uma disciplina que você vai levar tempo para alcançar uma perfeição ou chegar próximo a ela.
Exatamente. E eu gosto de frisar, cara, que assim, existem conteúdos muito bons, existem pessoas que realmente elas perdem um tempo ali, de fato, ali para trazer um conteúdo legal, para trazer um artigo bacana. Então, valorizem essas pessoas, valorizem o tempo dessas pessoas, porque ela tá fazendo aquilo de graça, ela não tá cobrando por aquilo, ela não tá te pedindo marketing para você compartilhar esse conteúdo dela. Cara, ela simplesmente ela gosta daquilo, ela faz aquilo com amor, ela dispõe do tempo dela para disponibilizar um conteúdo rico, detalhado, com embasamento, referências, para trazer um conteúdo bem legal e bem bacana para que as pessoas realmente ganhem conhecimento, aprendam e consigam de fato compartilhar isso com outras pessoas. Bom, Everton, pegando o gancho aqui de carreiras atômicas, a gente está vendo todo esse bombardeio que nós temos hoje, né, de informação generalizada, né, que acaba trazendo o que para a gente? A questão da produtividade nociva. E aí eu vou citar um provérbio japonês e eu gostaria que você pontuasse em cima aí. Olha só. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. E tem um infarto aos 30, né? Bem por aí que a É galera isso, fala, né? é isso aí. O que que eu penso desse provérbio e o que que eu gosto de tirar dele, principalmente em questões pessoais. Eu já tive, né, para falar a verdade, esse pensamento relacionado a esse provérbio e encarar ele como se fosse normal. Mas conforme eu fui amadurecendo, tendo uma visão melhor de vida, de jornada profissional, eu percebi que, cara, isso é balela. Esse provérbio para mim não é nada mais do que algo que te force a você procurar uma produtividade nociva, como é o tema do que nós estamos falando agora. Por quê? Simples assim. Cada pessoa tem seu tempo, né? Cada pessoa vai conseguir atingir os seus objetivos na maneira e no tempo em que foi determinado por ela e principalmente por Deus, que eu acredito muito. Então, são coisas ali que a gente tem que medir durante toda a nossa trajetória pessoal e profissional para que isso não se torne tóxico para nós mesmos, para que você não adquira uma doença, para que você não deixe de passar o tempo com as pessoas que realmente estão do seu lado, com a sua família, com a sua namorada, namorado, com as pessoas que te valorizam e também para que isso não te deixe frustrado em relação ao todo. Foram coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada e coisas também que eu trago aqui de acordo com esse provérbio. Você tem seu tempo, você tem as suas oportunidades, elas vão surgir. Então, produtividade nociva é algo que a gente tem que ter em mente que se você perceber que isso já está se tornando uma doença, cara, pensa, reflita sobre aquilo e volta umas casas aí, né? Dá uns passos para trás e realmente põe a cabeça no lugar e comece a pensar realmente naquilo que você está buscando. Perfeito, Everton. E até é importante as pessoas entenderem, né, que essa produtividade nociva, você está numa corrida não contra outras pessoas e nem uma corrida sufocante para chegar logo, logo, logo. Porque pensa comigo, cada etapa que nós conquistamos, a gente tem um pico de felicidade. Você teve aquela felicidade naquele pico, você vai para o próximo objetivo. Só que se você fica correndo o tempo todo, você vai cansar mais rápido, você vai ter fadiga, você pode ter ansiedade, você pode gerar uma depressão, ou você pode gerar uma doença do coração, uma doença física, um transtorno mental, por exemplo. E a gente sabe, pessoal, que no mercado de trabalho, por mais que as pessoas preguem muito hoje sobre a humanização, no final, o mercado é capitalista e nós somos
números, nós temos que dar lucros, nós somos ativos. A partir do momento que você não está mais funcionando ali, não está engrenando bem, você pode muito bem ser substituído. Talvez não a Zap, mas com o tempo você pode ser trocado, porque não existe ninguém insubstituível. Então, assim, pessoal, o que é importante? Você precisa ser produtivo? Precisa. Só que eu gosto muito de utilizar uma técnica que se chama a única coisa. O que essa técnica ela representa no meu dia? Por exemplo, você imagina o seguinte: o seu dia, você tem 9 horas de trabalho. Se te tirassem dessas 9 horas, te tirassem 8 horas e te ficasse apenas 1 hora, qual que é a tarefa do seu dia que você faria naquela 1 hora? Então, essa é a sua única coisa. Essa é a sua coisa mais importante para você executar naquele dia. Não que você, né, pessoal, não que a gente vai ficar aí digamos, na vadiagem durante 8 horas de trabalho. Mas não é normal as pessoas o tempo todo estarem sempre ocupadas. Estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado. Porque se você está ocupado o tempo todo, você não tem tempo para pensar. E se você não tem tempo para pensar, você não consegue definir estratégia, você não consegue analisar as coisas melhor, porque você está sempre, digamos, no calor do momento, no fogo. Então, quando a gente fala de produtividade nociva, é tudo bem você ter esse momento de descompressão, você de repente fazer uma academia, você ir fazer uma aula de canto, você jogar seu videogame, igual nós aqui que somos nerds, gostamos bastante dessa parte de games. Tudo bem, pessoal, você fazer a sua corrida no 1.0. Não é porque o seu amiguinho faz a corrida dele e para ele tá bom no 3.0, representa que você tem que correr igual. Bom, galera, estamos encerrando mais um episódio. Este foi o nosso 8º episódio, a era do imediatismo. Foi um tema mais filosófico aí, que nós passeamos bastante sobre experiências, né, profissionais, sobre vivências aí, e tentamos trazer para essa geração atual qual que é o ponto nocivo desse imediatismo que nós temos tão gritante nos dias de hoje. Deixaremos links para artigos e livros na descrição. Grande abraço. Isso aí. Obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente até agora. Curtam, compartilhem, deixem seu like e até o próximo episódio. Tchau.